amigos internautas, empreendedores e executivos de negócios de todo o Brasil. É com grande alegria que hoje nós iniciamos um novo projeto da Rank Digital, uma agência de marketing especializada em vendas e também em tecnologia. Eu sou Rodrigo Duarte e esse projeto vai entrevistar empreendedores de diversos segmentos, diversas áreas de atuação, para dividir experiências, falar um pouco sobre o mercado de trabalho também, e ajudar você que deseja montar o seu próprio negócio, ou até mesmo você que deseja alavancar outros negócios na sua carreira empreendedora. E para fazermos o primeiro podcast da Rankcast, o nome será Rankingcast, pessoal. A gente trouxe aqui dois amigos empreendedores, Leandro Martins e o Paulo Galasso. Eles são sócios-diretores da Sushi em Casa, uma franquia, né? Sushi em Casa é uma franquia de comida japonesa que está, pessoal, a Sushi em Casa está em pleno crescimento, já são diversas lojas franqueadas e hoje eles vão contar uma historinha pra gente aqui e entender sobre esse negócio, né? Tudo bem, Leandro? Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo também. Deixa eu passar rapidinho aqui, Leandro, antes da gente iniciar as perguntas, o seu mini currículo. Leandro Martins, pessoal, é empresário do ramo de franquias. Ele atuou durante 15 anos como especialista de expansão de franquias nos segmentos de idiomas, ensino profissionalizante, esportes e alimentação. Isso. Atualmente, o Leandro é sócio-diretor da franquia Sushi em Casa, cujo conceito é o delivery de comida japonesa com qualidade de restaurante. Olha só que legal, hein? A marca está no mercado há 4 anos e está em pleno crescimento. Leandrão, que prazer falar com você, meu amigo. Eu que agradeço, cara, o convite, agradecer o Rodrigo, a Rank Digital. Uma honra, né, estar aqui falando do Sushi em Casa, um pouquinho do nosso trabalho. Tenho certeza que tem muita experiência pra gente trocar aqui. Rodrigo é um amigo de longa data, né? Legal. Trabalhamos juntos aí no Grupo Multi e hoje poder compartilhar um pouquinho das nossas histórias aí com você. É isso aí, vamos sim. E também o Paulo, grande amigo, Paulo Galasso. Deixa eu ler aqui, Paulo, seu mini currículo. Formado em comunicação, trabalhou por mais de 10 anos na área comercial do setor imobiliário e também no setor público. Residiu por 5 anos nos Estados Unidos, onde atuou no setor de eventos e catering, depois de ter feito intercâmbio após a faculdade. E começou também esse projeto na Sushi em Casa em 2019, onde segue até hoje, atuando em diversos departamentos, não só no marketing, né, Paulo? Exato, Obrigado, Rodrigo. Prazer falar com você. Prazer é nosso. É muito bacana estar aqui com vocês nesse primeiro episódio, dando o pontapé inicial nesse projeto da Rank Digital, né? O Rankingcast. E contar um pouco dessa aventura, né, que é o mundo de franquias, que eu caí um pouco de paraquedas, que não era o meu mundo, como o Lê já tinha uma história, né, no mundo de franquias, você acompanhou um pedaço dessa história dele. Mas no Sushi em Casa, a gente desde 2019 eu estou atuando não só no marketing, mas também na parte operacional, né? No início a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Então conta um pouquinho pra gente sobre a história do Sushi em Casa. Boa. Como surgiu a ideia, Legal. O conceito que vocês trabalham, que é o sushi em casa. Isso quer dizer que os clientes, os consumidores recebem o produto em casa, né? Não vai no restaurante. Então Exato. Conta pra gente esse conceito, o surgimento e o conceito que vocês trabalham, Paulo. Bacana. E é engraçado que já tem uma pegadinha no nome, né? Porque a história do Sushi em Casa começa com o nosso sócio Bruno Alves, que ele não está aqui hoje, ele reside em Santa Catarina, mas ele morava na Austrália e lá na Austrália, fazendo intercâmbio, ele aprendeu a fazer sushi com os asiáticos, que é uma região que tem muito asiático, né? E começa lá essa história de fazer o sushi em casa ao invés de sair para um restaurante comprar, porque era muito caro e tal, e ele trouxe isso na bagagem quando ele voltou para o Brasil. E isso virou um curso que ensinava as pessoas a fazer o sushi em casa. Justamente porque no Brasil ele estava iniciando, né, a partir de 2010, 2011, que o pessoal estava começando essa aproximação com a culinária japonesa, não era algo tão comum como é hoje. E aí, nessa onda, ele dando aulas, e aí entrou o mundo de eventos também, que ele começou, com o Sushi em Casa, começou a participar de alguns eventos corporativos, casamentos, etc. E aí o delivery meio que nasceu de uma demanda espontânea, porque as pessoas que faziam o curso, o sushi ele dá muito trabalho para fazer, não é rápido, não é um risoto, uma coisa simples ali.
As pessoas que conheciam a qualidade do sushi em casa, a receita que o Bruno criou, acabavam ligando para ele e falavam: Bruno, eu queria fazer uma encomenda, você não faz para mim pro fim de semana, eu vou receber um pessoal. E aí surgiu o delivery meio que na força da demanda ali, espontânea desses clientes que fizeram o curso ou clientes que fizeram algum evento. Entendi. E aí, ao ponto de essa notícia se espalhar no condomínio e todo mundo saber que ele fazia encomenda, ele ter que criar um cardápio, pegar uma cozinha, chamar o pai e a mãe para ajudar. Começou num condomínio. Começou no fundo da casa dele, num condomínio e de casa. Ele que entregava. Não tinha motoboy. No início ele fazia, entregava, o que ele cobrava o escanteio e cabeceava pro gol. Daí depois ele chamou o pai e a mãe, que a mãe já tinha uma experiência na área de culinária, que ela fazia, acho que trabalhava com uma empresa de salgados. E aí ele foi assumindo um pedacinho da cozinha dela e foi crescendo até que ele invadiu por completo. Sim. E aí ele fazia, o pai entregava e a mãe ajudava na cozinha. Só que chegou um momento que isso virou um negócio de fato. O negócio começou a crescer. Porque o condomínio ele era muito grande, tinha muitas casas, e aí dentro o próprio condomínio fomentava aquele crescimento. Certo. E aí, ao ponto dele contratar funcionários, e quando a gente chega, eu e meu irmão, nós fizemos esse curso, a gente acompanhou, porque o Bruno é nosso amigo de infância, desde a escola. Então a gente lá na Austrália, meu irmão morava com ele, foi o primeiro que provou o sushi o primeiro sushi que ele enrolou, ele provou. Então essa história a gente acompanhou como amigo, né? Como parceiros ali, a gente fez o curso e a gente comia o sushi que ele fazia no condomínio. E aí, até que chegou a um certo ponto, meados de 2017, 2018, que aquilo já era um negócio. Ele já tinha uma equipe, já tinha... Lá na Austrália? Não, isso aqui, falando no Brasil. No condomínio. No condomínio aqui no Brasil. No condomínio do Brasil, em Campinas, lá em Souzas, que o negócio se desenvolveu mesmo, que o delivery realmente engoliu toda a parte de curso e tal. Ele não conseguia mais dar conta de tudo. O delivery ele tomou conta, ele foi o braço mais forte. E aí, nesse momento que ele percebeu que ele tinha um negócio bom e validado ali pela região, que ele começou a pensar nessa questão de sair dali, profissionalizar de fato, né? Sair de um ambiente de condomínio, sair para um ponto comercial. Só que ele estava com esse receio, esse medo por nunca ter feito isso, nunca ter saído, vamos dizer assim, para o mundo. Mas na verdade ele já era um empresário ali, né? Mesmo com as limitações de ser uma área residencial, etc. E aí, como amigos, o meu irmão já trabalhava no grupo de franquias com o Leandro. Já tinha experiência. Já tinha essa experiência. No segmento. E num churrasco, num bate-papo nosso de amigos, a gente começou a falar sobre negócio. Pô, você tem um negócio que, para franquear, você precisa de um negócio validado. Você praticamente, mesmo que não esteja num ponto comercial, etc., o produto é bom, tem compra, tem recorrência, tem... O conceito, né, de entrega... O conceito de entrega, o nome era bom, qualidade surpreendente. Então, assim, clientela, né, fanática pelo produto. Então, ali já tinha todos os indicadores que ele tinha um bom negócio na mão e precisava ser só lapidado para o formato comercial, de fato. Que aí foi quando a gente falou, não, acho que tem, o Glauber no momento não tinha, né, vou pensar e falei, Glauber, com a turma, né, você trabalha com o pessoal de franquias, eu acho que aí é um caminho. É um caminho. Franquear é o caminho, né, Leandro? É o caminho. Na verdade, a gente pega um produto bom, com uma ideia bacana e passa esse know-how, essa expertise para as pessoas que às vezes têm dinheiro e por falta aí de criatividade, muitas vezes ela não sabe o que fazer com esse dinheiro para sair da onde trabalha registrada, né? Então, assim, sair do CLT... O famoso CLT. Sair do famoso CLT e se aventurar, empreender, né? É um desafio, mas quando você fala de franquia, você já pula muitas etapas, né? No quesito arriscar, experiência. Então, a gente dá uma receita num bolo bem encaminhado para fazer dar certo, né? Mas falando agora do negócio, né? No caso do conceito do delivery. Que o Sushi em Casa atualmente só trabalha com delivery, né? Os consumidores não vão até a loja para consumir lá, ou para retirar e levar para casa. É só motoboy mesmo, né? Explica esse conceito aí e o porquê disso, né? E de não ter um restaurante com mesas, garçom, por exemplo, para o consumidor ir lá e fazer a sua refeição na loja. Perfeito. Acho que o delivery ele nasceu dessa forma, né? Como já era uma dark kitchen antes mesmo do termo nascer. O Bruno, quando ele transformou, né, aquela empresa de eventos num delivery, era uma dark kitchen que ninguém retirava, etc. Então, sem saber, a gente já, pré-pandemia, a gente já tinha um modelo que tinha um histórico e um know-how de delivery. E aí a gente só lapidou, obviamente, hoje a gente tem unidades que tem
balcão de retirada, e você tem algumas mesas de apoio, porque existem pessoas que passam e fazem uma refeição rápida. Não é um... Ah, entendi. Então não ele é- também consegue fazer uma consegue. refeição rapidinho É ali. é um sistema híbrido ali. Uhum. Obviamente tem alguns lugares que a gente depende muito da região. Então tem regiões como São Paulo, por exemplo, que são somente dark kitchens. Você não tem a retirada nem comida no local. É somente delivery pelo Só o volume, motoboy. pelo volume de vendas. Então é tudo, mas a gente tem o projeto moldável para todos os, Entendi. mas nenhum com um serviço de atendimento à mesa. Ele é total tecnológico, para digital, você pede para retirar, pede para delivery, e você, na loja que a gente testa hoje em Campinas, que é um modelo de autoatendimento, que está em teste nesse momento, com um totem, também não conta com serviço presencial de nenhum ser humano. Então a pessoa vem, é totalmente digital. Ela tem um ambiente legal, é o fast casual, que é uma nova tendência de Outra mercado. tendência. Então O consumidor vai, faz o pedido ali no seu totem e Isso. retira. Retira, Rapidinho, come, rapidinho. joga no lixo. pode retirar Ele para pode levar. comer ali pode também, comer ou ele ali. pode levar, né? Perfeito. Então a gente tem esse modelo em teste, mas todas as nossas unidades de delivery, elas podem ser delivery retirada e comida no local, mas com esse aspecto enxuto, Entendi. Da né? limitação, né? Com poucos funcionários para resultado melhor. Assim, pegando esse gancho aí, Paulo, de uma operação enxuta, né? Perfeito. Então, vamos falar do negócio para um novo franqueado, por exemplo, né? Eu, entrando na área do Leandro. Uhum. Então, assim, o franqueado, ele tem tem um investimento baixo. Então, a gente pode falar que é uma micro franquia, uma médio franquia, porque ele vai ter que montar a cozinha Isso. e vai ter que ter o motoboy. Então, explica pra gente essa questão operacional para o franqueado, Leandro, por favor. Vamos lá, o nosso modelo de franquia, até pela experiência, né, que a gente vem no mundo de franquias, onde você tem altos investimentos e alguns padrões que, na verdade, não vão impactar em nada quando a gente fala de delivery, né? Nós, quando moldamos o nosso negócio, a ideia foi, vamos fazer um negócio enxuto, que caiba no bolso de pessoas que, de repente, não teriam condições de investir num McDonald's, numa Sim. franquia de alto padrão, mas que dê um retorno interessante. E aí o Sushi em Casa nasceu. Então, assim, hoje, quando a gente fala de um investimento do Sushi em Casa, nós estamos falando realmente de um imóvel pequeno, que não precisa ser na melhor avenida da região. Da sua na cidade, principal, né? exato. Precisa ser naquela avenida na Francisco Glicério, em Exatamente. Na Faria Não Lima. precisa, na Faria Lima, em São Paulo. Exatamente, porque a gente não depende desse público passante, né? Ela tem que estar numa região que você tenha uma entrega 360, ou seja, que você consiga entregar em diversas regiões de forma rápida. Então essa é a estratégia do Sushi em Casa. Então o franqueado ele precisa ter um espaço para cozinha e equipamento. O que ele precisa instalar? Ele tem equipamentos que são padronizados pela franqueadora? Sim. Como que é isso? Hoje o Sushi em Casa tem tudo homologado. Então, assim, quando nós vendemos uma franquia, nós já passamos para o franqueado toda a lista de compra que ele precisa de equipamentos básicos para montar a cozinha. Então ele vai olhar aquilo lá, e aí é coisa básica. É uma cozinha com balcão refrigerado, freezer, fritadeira, fogão. Então, assim, é uma cozinha básica, porém, uma tem cozinha. que ter os equipamentos Exato, com padronizados, equipamentos obviamente. específicos. Mas hoje, para montar uma cozinha de sushi em casa, a gente fala em 60, 70 mil reais com todos os equipamentos. Então, é um investimento razoavelmente barato quando você compara com outros negócios, né? Exato. E hoje o investimento total da nossa marca gira em torno de 170 mil, contando com taxa de franquia, contando com um pequeno capital de giro para fazer o negócio começar. Então, nós conseguimos montar um negócio muito interessante, porque assim, né, foge do padrão. Não chego a dizer que é uma micro franquia, porque micro franquia, se eu não me engano, a gente fala em 60, 70 mil reais no máximo, né? Mas é uma franquia... Para início, né? Para início, até exato. 60 mil reais iniciais a gente chama de micro franquia. Exato. Mas só que a gente consegue, dentro desse valor, pegar um padrão muito bom para você montar o sushi em casa, já contando que o cara vai, em 2, 3 meses, achar o break-even dele. Então, ele para de colocar dinheiro muito rapidamente no nosso negócio e dá um fôlego, né? Um imóvel também não precisa ser um imóvel gigante, então, aluguel barato. Aluguel mais barato. Exato. Então, tem... E colaboradores, né? Então, você precisa contratar, treinar um sushi man, 2... Vamos lá. E aí depois tem depois que o sushi man faz ali a produção, né, do sushis e de todos os pratos, aí ele mesmo faz a embalagem antes de chegar no motoboy. Como que é todo esse processo até chegar na casa do consumidor aí, o sushi?
Vamos lá. O que a gente fala de projeto ideal, né? É começar sempre com 2 sushi men. Então são 2 pessoas que vão trabalhar no preparo da cozinha, né? Dos alimentos. Uma pessoa da expedição, que vai fechar pedido, conferir se está tudo certo e entregar para o motoboy. Essa pessoa normalmente é o franqueado. O franqueado fica ali com Exatamente. a barriga. A barriga no balcão é o tradicional, né? É lógico, se ele quiser colocar um funcionário. Mas é importante Mas o no franqueado começo, atuar, né, Lê? no começo é uma exigência nossa de que ele esteja ali, sabe, com a pele no jogo mesmo, para entender o negócio, né? É uma marca que não tem 30 anos, que não tem 1.200 lojas, que nem a gente já viu aí, já trabalhou, né? Então, assim, tem que ter o carinho. Acho que nós poderíamos hoje ter muito mais lojas do que temos, mas nós somos muito chatos nesse quesito de abrir franquias com questão de pessoas que realmente queiram engajar com a marca, sabe? Que tenham ali uma sinergia para entregar qualidade, porque o sushi em casa, ele é qualidade, né? Quando a gente fala de, qual que é o diferencial? Porque comida japonesa, cara, não é novidade, não é uma monte de receita secreta, mercado, né? Lê? Exato. Nosso negócio é realmente entregar uma comida de qualidade e num tempo extraordinário, num tempo mais rápido possível. Então, esse é o diferencial do sushi em casa quando se compara aí com o mercado. Legal. Então, o franqueado ele tem que atuar, principalmente no início, Sim. né, da unidade, e depois, obviamente, o próprio franqueado, ele vai crescer também, ele pode montar uma segunda loja, uma terceira Exatamente. loja, aí ele vai ter que ter uma pessoa ali fazendo esse gerenciamento. Ele vai criando braços, né? Ele vai treinando pessoas, capacitando, até porque não é uma operação complexa, né? Fechar pedido, conferir e fazer a parte logística, né, de entrega para o motoboy sair com uma quantidade de pedidos. No começo também começam 2 motoboys, então é uma equipe muito enxuta, sabe, Rodrigo? A gente trabalha ali com 4, 5 pessoas, fazem o negócio rodar no começo. Legal. Agora, um assunto bastante importante sobre os canais, né, de comunicação para vocês receberem os pedidos, né? Porque quando a gente fala de delivery, alguns anos atrás era o telefone, né, Sim. Paulo? Então, assim, Era a pessoal- lista amarela, lembra? vamos pedir uma Folheto, pizza. Telefone, Telefone. O imã na geladeira era só telefone. Só telefone. Aí você ligava na lanchonete ou na já pizzaria. chamava pelo nome. Já, a atendente lá. Até hoje tem. Tem. Muitas lojas, né, de diversos segmentos ainda trabalham bastante com telefone. Tem pessoas que têm esse romantismo de ainda ligar e pedir, né? Fala pra Pra criar. Eu gosto, às vezes, eu gosto de dar uma ligada lá na pizzaria, que é perto da minha casa, pra pedir uma pizza. Mas, enfim, hoje, né, com a tecnologia aí, existem diversos canais, né? Além do telefone. Então, a gente tem site próprio que vocês podem criar, os aplicativos, né? Vamos falar do mais famoso que todo mundo pede, que é o iFood. Sim. Existem outros aplicativos, né? Mas o iFood é o que tem o maior market share no mercado. Então explica pra gente como que o Sushi Casa trabalha essa questão da comunicação para receber os pedidos dos consumidores, né? Porque tem gente que gosta do telefone, mas tem outro que prefere o aplicativo próprio da Sushi em Casa, de repente, né? Sim. Explica pra gente essa questão aí da Perfeito. comunicação. Hoje não tem como, você falou, né? Hoje o mundo mudou, não tem como estar fora do digital. O iFood, ele é um grande parceiro do Sushi em Casa, né? Diferente de muitas pessoas que acham que ele é o vilão, eu acho que ele realmente mudou o mercado e você tem que estar junto dos grandes, né? É um aplicativo, é um marketplace que dá chances para todos os empreendedores da área de comida. Hoje ele trabalha com outros setores também, mas ele dá oportunidade para as pessoas ali mostrarem o seu cardápio, o seu serviço e de todos os tamanhos. Então hoje a gente tem, aqui no Sushi a gente tem já é uma referência regional, enfim, mas tem restaurantes pequenos que brigam com os grandes. Então o iFood é um parceiro muito interessante pro mundo do delivery, né? Ele é um aplicativo necessário. É necessário. É necessário. Todo mundo tem um iFood ali no seu celular. Por mais que... A minha esposa pede toda semana ela pede alguma coisa, Leandro, né? Mudou muito a cultura, né? Hoje o você hábito, vê... né? Cara, eu moro numa rua que ela é uma... cheia de condomínios. Cara, passa de motoboy ali, se for contar por dia, é um absurdo. Então a comida, ela tá... As pessoas estão mudando o conceito. Hoje não tem mais... Ou é muito raro aquela mãe que faz a comida todos os dias, vai variando mistura pros filhos. Tem gente que pede iFood a semana toda para jantar, para almoçar. E teve um ponto na história que mudou o comportamento, que na verdade deu um boost no avanço do comportamental de consumo, que foi a pandemia. Verdade. A pandemia, ela obrigou as pessoas a usarem o delivery. O delivery, ele era muito comum para pizza, como você falou, né? A pessoa ligava no telefone. E
a pandemia ela veio na mesma época que o digital ele estava se desenvolvendo muito rapidamente com o celular, com os smartphones, com os aplicativos. E por sorte, a pandemia não foi uma coisa boa para o mundo, mas assim, por sorte, a gente já era preparado para o delivery, né? Então já era um delivery antes da pandemia acontecer. A gente viu, infelizmente, muitos negócios fecharem e ruírem porque eles não tinham um delivery desenvolvido, e não é fácil você desenvolver um delivery, porque é um sistema, como o Lê falou, a gente trabalha com velocidade, com um fluxo, uma engenharia de cozinha feita para o delivery, é diferente para o restaurante, apesar de pensarem que seja a mesma coisa, não é. Então, os canais de atendimento ali, eles foram meio que empurrados para o mercado, e assim, as pessoas se viram obrigadas. Então, nesse momento, o iFood foi importante, foi quando a gente começou a desenvolver um site próprio, que a gente não tinha, um site de pedidos, e hoje a gente tem site, o delivery, site próprio, a pessoa não precisa de aplicativo para pedir no Sushi em Casa, se ela não quiser. Ela pede no iFood, pede no aplicativo do Sushi em Casa, que a gente tem. Ela pode ligar também na loja? Pode ligar, mas hoje, pela agilidade do processo, porque hoje o que acontece? É mais ágil. É muito mais ágil. A gente sempre orienta que as pessoas usem os canais digitais. Por quê? Porque como o sushi é um cardápio diferente de repente, uma pizza, um hambúrguer, quero meia mussarela, meia calabresa. É mais rápido. O cardápio de sushi, ele tem muita variedade. Então, o atendimento via telefone, ele acaba sendo demorado. Mais difícil para o consumidor escolher, então assim, explicar o que quer. Perfeito, porque tem muita gente que não tem, às vezes, o hábito de comer, então não entende o que é um uramaki, o que é um rossomaki, você tem que explicar. Então, no cardápio digital, você tem foto, você tem descrição, é muito mais visível para a pessoa que está pedindo. Então, a gente sempre orienta, porque o nosso negócio é isso, é um modelo enxuto, que a gente não quer ter um telefonista, cada loja, imagina, todo mundo pedisse pelo telefone, eu teria que ter uma pessoa a mais, então isso impacta no resultado. Então a gente sempre orienta, porque o digital ele está ali, é um custo fixo, né? Ele funciona 24 horas por dia, né? Respeito o horário da loja, mas ele está ali à disposição, e qualquer cliente pode pedir várias pessoas ao mesmo tempo, enquanto que um telefonema eu estou segurando. Bem lembrado. Então, se você tem isso para o franqueado, para você que quer investir no Sushi em Casa, uma informação bastante importante que o Paulo explicou aqui. Então, os canais digitais, eles vieram, né, para ajudar em tudo, inclusive para reduzir custos. Perfeito. Né? O franqueado ele vai ter uma ferramenta ágil, que todos os consumidores estão utilizando, e ele reduz um custo ali com o pessoal, por exemplo. Perfeito. Exatamente. Enquanto o cliente está fazendo o pedido, ele está despachando um pedido. Ele não está no telefone parado fazendo esse atendimento. Então, é isso. Acho que as pessoas tinham uma resistência até a pandemia, mas acho que a pandemia, nesse sentido, foi muito positiva, porque as pessoas... hoje, meu pai, minha mãe, hoje todo mundo tem smartphone, né? Até o pessoal mais idoso. Você vê no banco... Desde as crianças de 2, 3 anos de idade, os netos do Giovan, até a minha avó de 90 usa o smartphone. A gente é da época que o banco tinha caixa, que a gente pegava fila para ser... Hoje, quem vai ao banco? Então, hoje, até no caixa eletrônico, hoje você não tem mais um atendimento pessoal. Então, assim, essa evolução, a gente acompanha essa evolução porque a tendência é o futuro. Na verdade, o futuro é que mais coisas vão ser automatizadas, né? E aí, no sistema de franquia, eu me recordo, quando eu trabalhei na Alipar. Alipar é a franqueadora, Montana Grill, Croassonho, Grileto. Eu tenho, inclusive, mandar um abraço para o CEO Ricardo José Alves, da Alipar, que me deu muitas oportunidades também. E antes da pandemia, que a esmagadora maioria das lojas da Alipar são em shopping center. Sim. Então, lá para o ano de 2017, 2018, quando o iFood estava alavancando já, então muitos franqueados, né, não tinham o preparo para atender no delivery. Cara, inclusive shopping center não permitia a entrada de motoboy. Sim. Então, houve inclusive uma mudança no mercado, isso antes da pandemia, foi 2017, 2018. Houve uma mudança no mercado por conta das tecnologias, que o iFood deu essa alavancada. Acompanhando o novo consumo, né? E aí os franqueados, né, tiveram que se adaptar, a treinar o pessoal do atendimento, da cozinha, teve que investir em embalagem, e também não é qualquer embalagem, tem... Exato. Né? Então, assim, é como eu te falei, né? Muita gente, infelizmente, na pandemia não aguentou ficar fechado porque não tinha o desenvolvimento do delivery no negócio. E nós vimos grandes operações que você fala, pô, o cara é forte no mercado, ele tem poder financeiro de virar a chave, né? De falar, pô, pandemia, preciso virar um delivery.
e não conseguia, por falta realmente de expertise. Então, quando você está acostumado com aquela venda de impacto direto, que é um shopping, alguma coisa, você migrar para o delivery para entender quanto tempo você vai levar para produzir, embalar e entregar no prazo correto, cara, é muito difícil. Então, essa expertise nós já tínhamos. Por isso que como deu o Jim certo. falou, né, na pandemia foi uma decolagem boa do sushi em casa, muito por conta dessa experiência que nós já tínhamos. E também pela quebra de paradigma, né? Quando, que nem ele ressaltou, comida japonesa não era algo que se pedia no delivery, ou poucas operações tinham qualidade para entregar o delivery, uma comida fresca que nem nós entregamos, né? Então o pessoal se viu meio que obrigado. Pô, tô com saudade de comer comida japonesa, vamos testar. E nesses testes a gente teve uma alavancagem muito grande de venda, porque o pessoal comeu e falou, pô, isso aqui é bom, isso bom aqui mesmo. é tão bom quanto comer no restaurante. E aí a gente até criou, né, esse slogan, me dando até fome aqui, Paulo. A gente vai ter que pedir um sushi em casa aqui, daqui a pouco. Cara, outro ponto bastante importante que eu queria colocar aqui, né? Então, a gente falou bastante aí do mercado, né? Existem diversas redes, a gente sabe, diversos segmentos de alimentação, e o público está no celular, né? O consumidor está no celular, ele está fazendo suas pesquisas, ele entra no iFood, ele tem tudo ali, né? Sim. Comida japonesa, ele tem outras coisas, então é muito, assim, tem muita opção. Sim. Então, qual que é, na visão de vocês, a melhor estratégia de marketing digital ou a importância disso tudo para que você esteja diariamente sendo observado lá pelo consumidor? Porque o cara está no celular, né? Ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está no YouTube, ele está nos aplicativos, e aí vocês têm que ter estratégias, né, de marketing digital para chegar nesses clientes. Como que vocês trabalham isso? Perfeito. O marketing com o digital também foi algo que evoluiu muito, porque hoje a gente com um celular na mão, e a gente faz tudo no celular, a gente a cada segundo impactado por milhões de informações, assim. Então a gente tem que realmente fazer uma estratégia para que o cliente pare ali e absorva aquela informação que é o sushi em casa que está aparecendo para ele. E de que forma? E existem inúmeras formas. A gente tem que, na estratégia, a gente tem que fazer um mix muito diversificado, porque hoje o consumo, o algoritmo ele está entregando para as pessoas muito de algum determinado assunto específico que aquela pessoa consome, que existem as trends, né, as tendências de marketing digital, que a gente tem que, obviamente, acompanhar, além de fazer toda uma estratégia de marca, porque hoje em dia, além do marketing de performance, que é o digital, a gente entende que mais que isso é você ter uma estratégia de marketing, de branding mesmo, de marca. Sim. Para fazer A marca tem que estar na cabeça do cara. A marca, o reconhecimento de marca, ele é tão importante quanto o marketing de performance, que é o marketing de impacto que aparece ali na tela das pessoas. Porque senão é mais uma informação solta no mundo ali. Então, como fazer que aquilo seja relevante no meio de tanta informação. Então, é uma estratégia que é dinâmica e, assim, hoje em dia é muito rápido, né? Hoje uma tendência de comunicação, você acompanha uma onda e de repente essa onda morre, não é uma onda perfeita. Então por isso que você não pode depositar toda a sua força em um canal. Em um local só. Em um local só, em uma estratégia só. Então a gente trabalha muito o posicionamento de marca, a exposição de marca, seja em eventos, seja em parcerias digitais, porque hoje em dia, para quem fala de comida, o marketing mais barato é você enviar o seu produto para pessoas que têm uma influência regional em algum setor ou nacional, como a gente tem vários parceiros que têm relevância nacional e, enfim, regional, além do suporte desse marketing digital que já é com estratégia, de algoritmo, de entender quem que é o nosso público. Perfeito. E fazer aquele filtro, né, das pessoas que consomem, que não consomem, pessoas que estão buscando comida japonesa ou pessoas que não, porque a gente tem que fazer com que aquela pessoa que nunca comeu comida japonesa que experimente, sinta vontade de comer, né? Pelo menos a primeira vez o cara tem que ir, né? A primeira vez sempre é bom, sempre é bom. Então eu acredito muito nessa diversidade, na estratégia pulverizada, que você não pode focar 100%, obviamente tem tendências que você deposita um pouco mais de energia, mas o maior peso, na nossa opinião, é trabalhar muito a marca, inclusive é o papel da franqueadora, né? Sim. É trabalhar o marketing institucional, uma marca forte, relevante, com referências positivas, porque o marketing local, o franqueado, ele tem como obrigação ali fazer o trabalho local, né?
que é por isso que a gente fala que é barriga no balcão. O cara abrir franquia não é um investimento no banco que você põe o dinheiro e vai para casa Não, tem esperar o que resultado. Tem que arregaçar a manga, encostar a barriga no balcão, procurar novas parcerias, novas formas de encontrar novos clientes. Então é uma estratégia em conjunto, né? A franqueadora vem com um peso forte de marca e posicionamento, e o franqueado dá esse apoio, obviamente com o nosso direcionamento, com o marketing local, para que o marketing de performance ele encontre o branding. O marketing digital é essencial. Essencial em qualquer negócio hoje em dia, né, Paulo? E aí a gente nunca pode esquecer, porque como realmente todo mundo está no digital, o marketing presencial, que são as mídias tradicionais, o outdoor, as entrevistas, os eventos, eles não podem ser esquecidos. Você vê grandes marcas patrocinando grandes eventos, por quê? Porque você também tem que estar... A pessoa tem que ver sua marca em todo lugar. Patrocínio em time de futebol. Perfeito. Já fizemos muito isso já, né, Leandro? Time de futebol, fazer evento esportivo, de incentivar a cultura, a música, né, normalmente quem está assistindo um show, ele está no momento de descontração, então ele está mais aberto a receber essas informações do que, por exemplo, o cara que está no celular no meio do trabalho, tenso e tal. Então, entender que a comunicação ela é mental, né? É estratégica. Então, você posicionar sua marca junto com um momento feliz daquela pessoa, ela vai relacionar a sua marca a esse momento. Aquela felicidade. Então, perfeito. Ou vai ouvir aquela música daquele artista que come sushi em casa e vai falar, pô, eu vou comer sushi em casa. Enfim, legal. Tem que jogar para todos os lados. Ainda na toada no marketing digital, Leandro, agora vindo para outro segmento na questão de expansão de franquia. Porque lá atrás, 20 anos atrás, a gente tinha um outro formato, né, para captar leads de interessados em franquear o seu negócio ou até mesmo comprar uma franquia. Certo. Hoje, como que o Sushi em Casa está trabalhando a questão, o marketing digital pode ajudar em trazer novos interessados em abrir uma franquia Sushi em Casa? Vamos lá, ainda na linha muito do que o Paulo estava falando, hoje quando você abre um Instagram e fala, pô, tá a fim de investir em alguma coisa, seus stories vão aparecer 65 milhões de posts diferentes de franquias querendo te vender algo. E, cara, normalmente você vai passar, por mais que você esteja interessado, você vai passar porque é sempre mais do mesmo. Então, o Sushi em Casa, ele primeiro, né, por ser uma marca ainda muito regional, nós trabalhamos muito focado cidade por cidade. Então, vou dar um exemplo. A gente quer abrir uma unidade em Indaiatuba, nós fazemos um trabalho todo voltado para essa cidade para buscar investidores. E aí, é lógico, além do marketing digital, vai muito naquilo que o Paulo falou, que é, cara, colocar outdoor na Bandeirantes, no principal ponto ali, chegando em São Paulo, você vai pegar empresário e falar, pô, o que é isso aqui, cara? Sabe, abre uma franquia. Então, é despertar realmente a curiosidade do investidor, que tem ali um dinheiro para fazer esse investimento, de algo diferente. Pô, legal. Por exemplo, ainda em cima do que a gente estava falando, Sushi em Casa é fora da caixinha. A gente fez no ano passado um show do Vitor Clay em Campinas, uma celebridade nacional, e nós fomos lá e, cara, vamos fazer um show dele. Mas como? Um restaurante? Assim, nós promovemos o show. Então, o show. Exatamente. E aí, assim, pô, mas por que um restaurante delivery de comida japonesa vai fazer um show? Sabe, vai promover um show de um artista nacional. Exatamente por isso, porque é relacionamento, é branding, você tá com a sua marca em todos os lugares possíveis, porque daí as pessoas vão fazer uma assimilação forte da sua marca. Sempre quando você tem um investidor que tá pensando em abrir algo, ele fala, pô, legal. Números é muito parecido quando você fala de franquia. Quem já foi na BF sabe que você anda ali aqueles corredores e você vai ver sempre mais... Feira da BF tem quantas redes ali, hein? Cara, você volta pra casa cheio de sacola, normalmente você joga tudo fora porque você não vai ler, porque você cansa na metade. Material. Caneta. A turma vai lá pra pegar brinde. É isso, vai lá pra pegar brinde, andar um pouquinho, senta nos 2 ou 3 quiosques ali. É importante também estar em feiras, em eventos, né? É muito importante porque daí você vê realmente assim, né, a diversidade para onde tá indo, né, o mercado de franquias, né? Hoje ele continua crescendo e crescendo muito ano a ano, né? No último ano a gente teve 13,5% de aumento no setor de franquias no Brasil. E o Sushi em Casa, cara, por mais que ele seja pequeno, ainda quando nós falamos em número de lojas... Calma, né? nós vamos crescer esse negócio aí. E assim, né, cara, quando a gente fala em número de lojas ou de você franquear algo,
A gente está falando de uma porcentagem muito pequena de empresas que tentam fazer isso e dar certo. Por mais que você tenha um bom negócio, você transformar isso numa franquia é algo totalmente diferente. Eu estava até vendo esses dias, Rodrigo, um número interessante. O ano passado, a ABF recebeu mais de 350 novas franquias, ou seja, novas empresas que queriam se tornar franqueadoras, Certo. que tinham uma marca. Franquear o negócio. Só 24 completaram o segundo ano. A maioria morre. 350. Só 24 continuaram no segundo. Continuou. Então é menos de 10% das franqueadoras, né, que dão certo no Brasil hoje. Mas muito por quê? Porque aparecem bons negócios, mas aquilo não é replicável a qualquer momento. Então o Sushi em Casa tem esse trabalho de entender, falar, pô, qual região nós vamos? Então, por exemplo, assim, um franqueado nosso. Nós não abrimos uma franquia sem antes consultar o nosso principal parceiro, que é o iFood, que nos dá números, né? De falar, pô, se você abrir aqui, você tem tal público para você atender. Sim. Ele dá uma olhada na geolocalização ali. Exato, a escassez, né, da região, pô, você tem tantos concorrentes, então é uma praça interessante, tá no seu público, o seu público é o público A, é o público B, pô, aqui tem essa quantidade de pessoas que vai te retornar. Então, é lógico, quando a gente fala de negócio, nada é certo, mas é um tiro muito mais tranquilo de dar quando você tem um apoio de parceiros e tem números, né? E hoje o Sushi em Casa tem tudo isso. Nós temos apoio, né, do iFood, nós temos esse estudo, essa inteligência de mercado para abrir unidades na onde realmente vai dar certo. E aí vai do trabalho do franqueado. Aproveitando aqui, pessoal, deixa eu fazer uma propaganda aqui, né, da Ranking Digital, que é a agência que está promovendo o Ranking Cast, para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Ranking Digital. A agência Ranking Digital tem sede em Campinas, que é um grande polo de tecnologia de vários segmentos, e já tem atuação nacional. A Ranking Digital oferece a seus clientes uma consultoria completa para impulsionar os seus negócios. O grande diferencial da Ranking Digital para outras agências é que ela realiza todo o trabalho de criação de marketing aliado à inteligência de vendas com tecnologia, que foi que os meninos acabaram de dizer aqui da importância da tecnologia no marketing digital hoje em dia. Então, o trabalho da Ranking Digital está atrelado a isso. Não apenas o marketing digital, mas também envolver tecnologia, integrar os sistemas da Sushi em Casa, por exemplo, com outras plataformas de mercado importantes para trazer novos clientes. É isso aí, né? Giovan Toledo, que é o CEO da Ranking Digital. Muito obrigado aí pela presença também. Vamos lá, gente. Continuando aqui, a gente já está quase finalizando. Outro ponto bastante importante em rede de franquias, que é o suporte e treinamento aos franqueados. Como que a Sushi em Casa trabalha essa questão, como que vocês se organizam, para que o franqueado, né, tenha todo o suporte mesmo para fazer a coisa acontecer com a qualidade da Sushi em Casa e os treinamentos, obviamente, principalmente ao time da cozinha, né, ao Sushi Man. Como que é essa organização? Quer falar um pouco? Perfeito. Complementando o que o Leandro falou, acho que no mundo de franquias hoje, como existem inúmeras marcas, inúmeros projetos, uma coisa que a gente sempre, desde o dia 1, né, Lê, a gente assumiu era a responsabilidade de não vender sonhos. A gente é muito realista e muito pé no chão com relação à escolha do franqueado, à aprovação de perfil, porque muita gente não entende ainda que, como a gente falou, né, que investir numa franquia é você nada mais, nada menos que estar abrindo o seu próprio negócio, porém você está vindo com um apoio, um know-how de uma pessoa que já passou por alguns obstáculos e moldou um negócio já com cardápio, no nosso caso, né, com cardápio, com marca, com apoio de parceiros como iFood, Coca-Cola, que é a FENSA. E aí você tem um know-how para você não desenvolver seu negócio do zero. Claro. Isso não isenta de trabalho, né? Então a gente nunca vai vender para o cara, você investe aqui, você tem tantos % de... Não é isso. Exato. Então acho que o primeiro ponto é a transparência. Então a gente trabalha realmente com o pé no chão, porque mais importante que essa velocidade é encontrar os franqueados certos, como a gente viu no filme do McDonald's, né? Quanto tempo eles patinaram ali até entender que não era a galera de dinheiro, não era só ter o dinheiro para abrir o negócio, era o perfil. Quem que estava entrando ali? A pessoa acredita no negócio como a gente acredita? Então, para a gente vencer esse tempo, essa validade que o mercado tem, que é muito curta, né? Você tem que contar com uma rede de franqueados que acreditam no projeto como se fosse dele próprio.
E porque ele é um parceiro nosso e a gente não entrou para ser um jogo só da franqueadora, como a gente vê em alguns casos, infelizmente. É um jogo que o nosso franqueado na ponta, a gente tem casos de franqueados ali que já tem mais reserva de 2, 3 franquias, que já está com... E vai expandindo o negócio, né? Começou com uma, está com 2 no pente, 2 operando e mais 2 no pente, quer montar a própria mini rede ali do Sushi em Casa, porque acredita tanto quanto a gente. E esse é o legal, acho que várias redes trabalham com os franqueados, né, de dentro. Então, assim, eu acho que é isso. A parte de suporte, o Lê pode falar um pouco, que tem toda a parte de implantação, desde o início, que tem o primeiro lead ali, o contato com o Leandro, ele vai explicar o que é o Sushi em Casa, que é o que eu tô falando, entender o perfil da pessoa. Passando essa fase, aí entra a parte de suporte, né, Lê? Suporte e treinamento é essencial. Essencial, cara. E assim, como é um negócio que nós queremos que ele gaste o mínimo possível para montar, é um acompanhamento a 4 mãos, então todas as reuniões, desde a assinatura do contrato, nós fazemos com o franqueado via sistema. Cara, agora você vai fazer compra, agora você vai abrir o CNPJ, agora você vai comprar tal tinta para pintar a loja, agora até a pré-inauguração e inauguração. Dentro desse processo de implantação, tem a parte de treinamento. E aí é na nossa sede, no Cambuí, em Campinas. Os franqueados vão até a sede e passam lá, em média, 15 dias, junto com o nosso consultor. 15 dias de treinamento? 15 dias de treinamento. Para abrir a loja sabendo de A a Z. É lógico, tem coisas que você só vai aprender a hora que você está na sua loja. No dia a dia. Mas a ideia nossa é minimizar erro. Até porque a primeira experiência do seu cliente vai ser definitiva para ele continuar ou não sendo seu cliente. Então, se a gente deixa o franqueado abrir a loja lá e, de repente, no dia 1, ele tem um cliente que pede e ele atrasa porque ele não sabe fechar o pedido, ele manda errado o pedido, aquela experiência não foi boa. Então, esse treinamento ele é um pouco rigoroso, sim. É leve no dia a dia, a operação ali é gostosa de fazer, não é nada complexo, mas ele fica 15 dias para aprender os pratos, como fecha, o jeito de grampear o pedido que vai para casa do cliente, tudo é pensado, Rodrigo. E aí, assim, os 2 sushimens também, as 2 pessoas que iniciam, né, por ser algo muito técnico, sushimen já é sushimen, só que ele tem que aprender o padrão da casa. E aí ele também passa esse período ali de 2 semanas com os nossos sushimens que já trabalham na casa, e o consultor, para lapidar, né? Os cortes do sushi, a velocidade, o que fazer primeiro, o operacionalzão ali da cozinha do dia a dia, né? Perfeito, perfeito. Então, tá vendo, gente? Você que deseja abrir seu próprio negócio, abrir a sua franquia, tem que participar dos treinamentos, porque são muito importantes para o negócio alavancar desde o início. Ô, Leandro, lembrando uma história aqui que você me contou, eu queria que você contasse aqui também. Muitas pessoas reclamam bastante dos motoboy, né? Porque essa figura motoboy é muito importante no delivery. Então a gente ouve reclamações. Eu me recordo quando eu trabalhei na Alipar, em uma das visitas no iFood, o iFood tem um departamento que cuida, né, desse profissional. Cuida mesmo, com treinamentos, com orientações. E a gente ouve muita reclamação. Que o motoboy sai acelerando pelas ruas, que de repente a comida chega toda zoada lá, porque o motoboy ficou correndo. Então que o motoboy jogou a sacola. Já ouvi história assim, já ouvi. Tem de tudo. Mas tem o lado também, que foi o Leandro que me contou, eu queria que você contasse de novo. Tem o lado do cliente. Que o cara, como que é? Ele liga ou ele pede e depois ele vai tomar banho? Ah, não, porque a gente pega gente pega algumas regiões e assim, né? Trabalhamos o nosso motoboy pra, cara, entrega numa velocidade bacana, com segurança, mas assim, seja carinhoso com o pedido, porque é um pedido de valor agregado alto, né? Então, seja carinhoso para levar o pedido e tudo mais. E aí ele pega cliente, cara, que liga, aliás, que faz o pedido pelo aplicativo, e aí o cara vai tomar banho, vai passear com o cachorro, e aí o motoboy fica esperando. O cara faz o pedido no iFood ali, ou no aplicativo do Sushi em Casa, e vai tomar banho. E pior, tem muitos que ainda ligam e falam, pô, não entregou meu pedido. Fala, pô, mas você tava tomando banho, o porteiro tentou te ligar. Ah, não vi. Mas sabe o que é isso também? É que o pessoal não acredita que o Sushi em Casa vai entregar tão rápido. Exatamente. Porque existem casos que, assim, a gente tem um processo muito estabelecido ali de montagem, principalmente quando é combinado, a gente já tem as sugestões de cardápio justamente pensando na logística de cozinha. Então, quando a pessoa pede um combinado nosso,
é questão de 5, 10 minutos no máximo para ele estar saindo da loja. Tá pré-pronto E já em vai alguns casos, rapidinho. quando não tem fritura, porque a gente tem o tempo de fritura e tal, mas quando é um combinado só dos itens frios, 5 minutos ele está saindo da loja. Então a pessoa não tem nem tempo de concluir o pedido. Se ele for fazer alguma coisa, ele bobear, Ele perdeu Aí o ele motoboy, perdeu a aí entrega. é o motoboy que vai ficar bravo. Aí o motoboy fica buzinando, liga pra gente bravo. Pô, o cliente não atendeu. Então, olha só, gente, você quando fizer um pedido, tá, pro Sushi em Casa ou pro seu restaurante predileto, não vá tomar banho, hein? Para não acontecer isso que aconteceu Tome com o motoboy depois. do Leandro. Então faça o seu pedido, aguarde que Sushi em Casa entrega rapidinho e aí depois você almoça ou janta, depois você vai tomar banho. Depois não é toma um isso? banho e vai descansar. Perfeito. Pessoal, a gente está encerrando, então aproveita e faz um marketing de vocês, passa qual é o site, o Instagram, como que os consumidores e possíveis investidores podem conhecer melhor a Sushi em Casa? Boa. A gente tem o sushiemcasa.com, que é o nosso site. Lá você tem, tanto para os interessados em franquias, você tem uma página direcionada somente para os investidores que têm interesse em abrir o negócio, que acho que é principalmente o seu público aqui do podcast. Mas também de lá você é direcionado para o nosso site, nosso aplicativo, e a partir de lá você conhece realmente. Lá tem um pouco da nossa história, tem fotos dos nossos combinados, tem os endereços das nossas lojas, quem quiser provar antes, vamos ver se é bom mesmo, eles estão fazendo Isso. propaganda, né? Faz o pedido do Sushi em Casa na sua região, lá tem todas as lojas que a gente atende, e aí você conta pra gente, manda o feedback lá no Instagram, que a gente vai com certeza receber essa mensagem e retribuir. Que legal. Pessoal, muito feliz em recebê-los aqui, Leandro Martins, Uma honra. meu grande amigo, já há muitos anos no mercado de franquia. Paulo, parabéns pelo Obrigado. sucesso aí do Sushi em Casa. Fiquei muito feliz com o trabalho de todos vocês, A gente fica esse feliz. sucesso que vocês estão tendo. E tem muito trabalho pela frente ainda, Com né? certeza. Tem muita coisa para crescer. Esse Brasilzão aí, que é um país continental para Uma crescer. grama verdinha ainda pra plantar e expandir. A grama verdinha, você que é corintiano, a grama verdinha. Falou com mágoa, né? Ih, rapaz, não vamos falar Não vamos de entrar no futebol. tema futebol, né? É. Fechou, Rodrigão. Obrigado, cara. Eu agradeço demais o convite. O Sushi em Casa é como a gente fala, né? É trabalho, é todo dia. Nós pretendemos, sim, nos tornarmos a maior franquia de delivery de comida japonesa do Brasil. Só que tudo passa por manter qualidade no começo aqui da operação para fazer o negócio chegar grande com bastante solidez, né? Então, esse é o comecinho. É Isso isso. aí. E agora a gente vai. Deixa eu aproveitar, antes de encerrar, a gente trouxe um presente para você. Ô, louco, Pra cara. você e pro seu Aí sócio. sim, hein? Tá aqui. Aí sim. Essa aqui é a nossa sacola temática, é o Shiba, aquela raça de cachorro japonês que é super leal. Essa sacola aqui, não sei se a câmera tá. Essa sacola aqui, que os clientes Recebem, recebem os seus exatamente assim. pedidos. Que linda. Sacola linda. feita por um ilustrador, que a gente também trabalha muito com essa questão da imagem. A sacola é um canal de comunicação. Verdade. Ela entra na casa das pessoas como o celular está ali na mão das pessoas. Então ela é uma ferramenta de trabalho ali, não é só... Olha que linda. Ela é bem bonita. Esse cachorro aqui teve um filme, não teve? Sim, tem até a história dele na lateral aí, Tem que aqui fala a sobre a história. raça. Ah, legal. Os cães da raça Red Shiba Isso. têm um lugar especial no coração da cultura japonesa. Depois você vai pedir o terminar a sushi em história. casa e você vai terminar de ler a história. Maravilha. E aí a gente trouxe uma camiseta que realmente leva essa mesma arte, a ilustração, para vocês, se quiser dar uma olhadinha aí. Ô, Paulo, Uma para você e pro seu sócio. vamos que pegar é, uma é dessa aqui? edição. olha que linda. Vamos mostrar, vai. É, com certeza. Aqui, mostrar para todos. Então, essa camiseta, ela tem a arte da sacola. Que você, quando pedir a sua comida lá da Sushi em Casa, vai receber essa sacola linda, que tem um conceito, né? Perfeito. Exato. A história aqui e essa camiseta aqui que eu ganhei. Muito obrigado. Fico feliz. Imagina, um prazer. Muito feliz Eu agradeço. pelo presente. Um prazer. Que fome. Então, eu acho que eu ouvi buzina de motoboy aí. Você não ouviu, não? Mas o motoboy, aquele motoboy que sai correndo, acelerando. O nosso motoboy ele É o vem motoboy do Sushi em tranquilo. Casa. É do Sushi em Casa. Parece que eu ouvi uma buzina aí. Eu acho que é melhor a gente dar uma checada lá, hein? Ranking Cast, entra aqui, motoboy. Olha, veio até com a bag. Tudo bem, você tá em frente à câmera, você tá atrapalhando. Isso, motoboy. Aí, ó. Vamos ver o que chegou pra gente comer aqui, ó. Vamos ver. Veio rápido, bem que o Paulo falou. Deu menos de 15 minutos que vocês pediram aí. Você viu?
Sushi em Casa olha, a sacola. Esse é o padrão. Olha como é que chega pro cliente, ó. Isso aqui é que o cliente, a gente já vai mostrar. Ô, motoboy. Motoboy, você prazer em conhecê-lo. Obrigado. Você Tá pago veio, já, né, amigo? Tá pago. Graças a Deus. você veio acelerando, você veio devagar, você foi bem recebido aqui. Tranquilo. Então tá bom. Muito obrigado. Agora a gente vai desfrutar do sushi em casa. Valeu. Obrigado. Bom trabalho. Vamos abrir aqui, Paulo. Vamos Bora lá. abrir aqui. Vamos lá, Lê. Vamos lá. Cada um abre um. Cada né? Abre um aí, eu vou Daí, abrindo deixa aqui, ó. Trazer esse. Opa, caiu o meu copo aqui. Eu vou abrir esse aqui do meio. E aí a nossa comunicação. Ó. Sushizinho, ó, hashi. Aí, ó. Combinadinho Tirar no o- padrão. Pode mostrar esse aqui, Paulo. Você, ó, Aí, ó. isso. Nossa, Hashi. rapaz do Hashi céu. personalizado aqui. O pessoal do estúdio aqui vai adorar também. Aí, ó. Mostrar pra câmera Hoje lá. vai comer No bem. padrãozinho. Geladinho, ó. Geladinho. Gente, então, olha só. Então, agora nós vamos comer. Nós vamos saborear o sushi em casa. E, para finalizar, mais uma vez, Leandro, Paulo, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Ranking Cast. Foi um prazer enorme conhecer um pouco da história, conhecer mais sobre o negócio, sushi em casa, e também poder, né, vivenciar essa experiência de receber o que os consumidores recebem em suas casas, né? Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Foi Obrigado. um prazer enorme. Prazer foi nosso. Obrigado, sucesso, Rankcast. É isso. É isso aí. Ranking Cast fica por aqui. Te vejo no próximo episódio. Tchau!